Nações fantasmas, uma jornada no tempo. E aí, galera? Beleza? Tipo, vocês já sacaram que vários países simplesmente deram no pé, né? Tipo, puf, evaporaram do mapa. É exatamente isso que a gente vai desvendar nesse vídeo. Países que viraram só uma notinha de rodapé nos livros de história. Se preparem para uma viagem no tempo, porque a gente vai desenterrar as histórias por trás dessas nações que, por um motivo ou outro, acabaram virando poeira cósmica e dando lugar a outras. Conflitos, revoluções, acordos políticos. Bora lá desvendar o passado. Iugoslávia. Um quebra-cabeça desfeito. A Iugoslávia. Um país que já foi um mosaico vibrante de culturas e tradições. Era uma vez um país que era tipo um daqueles mutirões de família sérvios, croatas, bósnios, montenegrinos, eslovenos, macedônios, todos debaixo do mesmo teto, tentando coexistir. Só que, como a gente sabe, juntar essa galera toda não é fácil, né? As tensões eram inevitáveis. E no caso da Iugoslávia, a coisa desandou feio. As diferenças começaram a pesar. Cada grupo com seu jeitinho, sua língua, suas raízes. E claro, querendo puxar a sardinha para o seu lado. As diferenças culturais e históricas eram profundas. Por um tempo até que a banda tocou, mas as intrigas estavam ali, tipo brasa debaixo da cinza, prontas para explodir a qualquer momento. Aí, com o fim da Guerra Fria e a União Soviética indo pro beleléu, o nacionalismo virou febre na Europa, inflamando corações e mentes. E na Iugoslávia, essa febre virou epidemia. Movimentos separatistas começaram a pipocar, cada grupo querendo sua fatia do bolo. A coisa foi esquentando, a violência aumentou e em 1991, a Iugoslávia se esfacelou em um monte de conflitos sinistros que ficaram conhecidos como Guerras dos Balcãs. Foi um período tenebroso, cheio de barbaridades que chocaram o mundo, limpeza étnica, massacres, campos de concentração. A brutalidade não tinha limites. No final das contas, a Iugoslávia virou um monte de países independentes. Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Montenegro, Macedônia do Norte e, mais recente, o Kosovo. Cada um seguindo seu próprio caminho. É como se a gente pegasse aquele quebra-cabeça da vovó e, em vez de montar, resolvesse guardar cada peça numa caixinha separada. Um quebra-cabeça desfeito. A história da Iugoslávia é um alerta vermelho de como o nacionalismo radical e a intolerância podem dar ruim, muito ruim. É uma lição que não podemos ignorar. É treta que a gente não pode repetir de jeito nenhum. Precisamos aprender com o passado para construir um futuro melhor. Império Austro-Húngaro, o gigante que rendeu a modernidade. E o Império Austro-Húngaro, hein? Esse era casca grossa, um verdadeiro Frankenstein geopolítico que juntava um monte de terras e povos na Europa Central. Era um caldeirão fervente de culturas e tradições. Era como se você jogasse um monte de ingredientes aleatórios na panela e dissesse: pronto, fiz um império. Mas claro, manter essa mistura toda unida não era tarefa fácil. Sério, a lista de etnias dentro do Império Austro-Húngaro era maior que a fila do SUS. Alemães, húngaros, tchecos, eslovacos, poloneses, ucranianos, romenos, italianos, e a lista continua. Era a ONU em versão monarquia. Um verdadeiro mosaico de culturas e línguas. Por séculos, esse império multicultural foi levando, enfrentando guerras, crises e revoluções. Cada conflito deixava suas marcas, mas o império seguia em frente. Mas, no comecinho do século XX, o caldo entornou de vez. As tensões internas começaram a ferver. A Primeira Guerra Mundial estourou, e adivinha só? O Império Austro-Húngaro estava no meio da roda. Era um barril de pólvora prestes a explodir. Acontece que o nacionalismo, que já estava bombando na Iugoslávia, também pegou fogo dentro do império. As chamas do desejo por independência se espalharam rapidamente. Cada grupo étnico queria mais
é que botasse a boca no trombone, autonomia, língua própria, cultura reconhecida. A diversidade que antes era uma força, agora se tornava um desafio. E a guerra só piorou as coisas. A devastação foi imensa e a coesão do império começou a desmoronar. Em 1918, com a derrota na Primeira Guerra, o Império Austro-Húngaro finalmente foi pro vinagre. Era o fim de uma era. Era o fim da linha para um gigante que, por séculos, tinha dado as cartas na Europa. Um colosso que não resistiu às mudanças dos tempos. No lugar do Império nasceram novos países, como a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia. Novas nações emergiram das cinzas do antigo Império. E a própria Iugoslávia, que a gente acabou de ver. A história se reescreveu com novos protagonistas. A dissolução do Império Austro-Húngaro é aquele exemplo clássico de como a história é cheia de plot twists. Um verdadeiro enredo de surpresas e reviravoltas. Prússia. A águia que caiu do céu. E a Prússia? Essa aí, então, era tipo o valentão da Rua Poderosa, militarista e com sede de poder. Não tinha quem não conhecesse a força e a influência desse estado. A Prússia começou como um terreno baldio na região da atual Alemanha. Era uma terra sem muita importância, mas com o tempo, isso mudou drasticamente. Mas com o tempo, foi crescendo através de guerras e acordos estratégicos. Cada batalha vencida e cada tratado assinado aumentavam seu território e sua influência. Parecia até aqueles jogos de war, sabe? Cada jogada, um território conquistado. A Prússia jogava esse jogo como ninguém, sempre um passo à frente dos adversários. No século XVIII, a Prússia já era figurinha carimbada na Europa, batendo de frente com a França, a Áustria e a Inglaterra. Era uma potência que não podia ser ignorada. E muito disso por causa de um cara, Frederico II, também conhecido como Frederico, o Grande. Ele foi um dos maiores líderes que a Prússia já teve. Frederico, o Grande, era um estrategista de primeira, tipo um Garrincha da geopolítica. Ele sabia exatamente como mover suas peças no tabuleiro europeu. Sob o comando dele, a Prússia enfileirou vitórias e conquistou mais terras que o Silvio Santos. Cada vitória consolidava ainda mais o poder prussiano. Mas, como tudo na vida, impérios também têm prazo de validade. Nada dura para sempre. E a Prússia não foi exceção. E a Prússia, que tinha subido como foguete, despencou de volta para a terra. A queda foi tão rápida quanto a ascensão. No século XIX, a Prússia se juntou com outros estados alemães para formar o Império Alemão. Foi uma nova era para a região. E liderado pelo Otto von Bismarck, o Império Alemão virou uma potência industrial e militar. Bismarck era um mestre da diplomacia e da estratégia. Só que a ambição descontrolada do Império Alemão acabou levando à Primeira Guerra Mundial. A busca incessante por poder teve consequências desastrosas. E, depois da derrota, a Prússia foi dissolvida pelos aliados. O Tratado de Versalhes marcou o fim de uma era. Era o fim da linha para um reino que, por muito tempo, tinha mandado na Europa. A Prússia deixou um legado, mas também muitas lições. A história da Prússia é um lembrete de que a ambição desmedida e a busca desenfreada pelo poder podem acabar mal. É uma lição que ressoa até hoje. É como diz o ditado: quem tudo quer, nada tem. A Prússia é um exemplo claro disso. A Prússia é a prova de que a história é imprevisível e adora pregar peças. E assim, a águia que um dia voou alto caiu do céu. Tibete. Engolido pelo dragão. E o Tibete? Essa terra mágica e montanhosa, lar do Dalai Lama e do budismo tibetano, também sabe o que é perder a liberdade. Por muito tempo, o Tibete foi um reino independente, governado por líderes espirituais e com uma cultura única. Imagina só, um país no topo do mundo, rodeado pelas montanhas mais altas do planeta. Um lugar onde o tempo parecia não passar. O Tíbete era um refúgio de paz e espiritualidade.
um universo paralelo à correria do Ocidente. Mas essa paz acabou no século XX, quando a China, dominada pelo Partido Comunista, resolveu colocar o Tibete na mira. Em 1950, o exército chinês invadiu o Tibete, começando um período de opressão e violência contra o povo tibetano. A China dizia que o Tibete sempre foi parte do seu território, mas a real é que o Tibete tinha sua própria história e independência. Depois da invasão, o Dalai Lama, líder espiritual do Tibete, teve que fugir para a Índia, onde vive até hoje. O Tibete continua sob controle chinês, e o povo tibetano luta pela sua liberdade e autonomia. E aí, pessoal, curtiram a viagem? A história é cheia de reviravoltas, né? Países que pareciam eternos somem do mapa, enquanto outros surgem do nada. Espero que esse vídeo tenha atiçado a sua curiosidade sobre a história desses países que não existem mais. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E aí, qual desses países você achou que tinha a história mais incrível? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir, um forte abraço e até a próxima.